Olá, olá, tudo bem? Prazer, eu sou Adriana Santana, faço parte do Conselho SG da Lagev e sou especialista em SG pela MCI Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Temos dois convidados incríveis. De um lado, nós temos o José Marques, que é biólogo formado pela USP, profissional com uma vasta experiência nos mercados de viagem. Também atuou desde o início do conselho, que é fundador da GEV, Grupo de Executivos de Viagem, que hoje é a LAGEV, e também dirigiu equipes maiores, além de relacionamento com Missy, é formado em marketing, trabalhou em agências e pós-graduado pela SPM. Boa tarde, tudo bem com você, José? Tudo jóia, e você, Dri? Tudo ótimo. E também temos aqui a Helena Caroline, que é administradora, pós-graduada em negócios, mestra em gestão de desenvolvimento local sustentável pela Universidade de Pernambuco e compradora de gestora de viagens por mais de 10 anos de experiência. Prazer receber você aqui também. Prazer estar aqui, Dri. Obrigada, Helena. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre ESG em viagens corporativas. E aqui eu já começo fazendo perguntas. E primeiro, eu gostaria de comentar que a Lagev, ela criou em 2022 um guia ESG para viagens corporativas. Então eu quero citar aqui para vocês um trecho desse guia, tá? Para colocar a agenda SG em ação, é preciso audácia, coragem e inovação, uma vez que não é possível fazer negócios como era feito antes. É preciso fazer a transição de um modelo linear para um modelo circular ou regenerativo, tendo o compromisso e a responsabilidade por deixar tudo que deixa para trás nos espaços em que ocupa. Conta um pouquinho como que é essa experiência, Helena. É uma experiência de crescimento mútuo e contínuo, né? Como você falou. É uma inovação, é uma criatividade e isso precisa da participação de todos. Uma pessoa só criativa, uma pessoa só inovando, ela vai acabar sendo engolida por todo o mercado que a gente tem, que é muito louco, principalmente esse mercado de viagens. Então, um puxando o outro faz uma cadeia. E é quando a nossa cadeia está bem unida, a Lagev está tendo esse papel bem importante de unir essa cadeia. Então, está sendo uma construção em cadeia de todos os gestores, de várias comunidades, que isso vem refletindo em empresas e essas empresas refletindo nos gestores e nos usuários que são os viajantes. Então, a conscientização desse processo tem sido o papel principal, porque as pessoas passam a entender de fato o que é ESG e como isso pode ser trazido para o dia a dia delas, porque o principal é o dia a dia. Zé Marques, e essa história de nós deixarmos coisa para trás? Como que a gente tem que fazer para sermos cada vez mais ESG, tanto em eventos quanto em viagens corporativas? Então, a gente estava falando antes de começar esse podcast, a Helena teve uma sacada muito grande, né? Ela disse que numa época de uma economia linear, a gente vai e deixa para trás as coisas. Mas quando a gente está falando de uma economia circular, a hora que a gente volta para a mesma coisa e ela tiver estragado, ela tiver ruim, a gente volta para esse mesmo coisa. Então, para essa mesma posição. Então, é super importante que a gente aprenda, na verdade, a deixar esses legados, a deixar essas nossas pegadas aí da melhor forma possível, porque elas vão fazer parte também do nosso futuro. Isso é a pura verdade. Helena, Helena e também José, é claro, mas como vocês veem hoje a pauta ESG nas organizações e também nas viagens corporativas? Isso é uma pauta estratégica. A organização hoje, que não enxerga a ESG como um ponto estratégico dentro das suas atividades, ela está um passo atrás. Porque não tem como você ser inovador, não tem como você ser criativo, não tem como você ser impactante nesse mercado hoje, sem você ser ESG. Por quê? Porque o ESG ele envolve o ambiente, envolve a governança e envolve o social. Então, eu tenho 3 pilares que são 3 pilares correspondentes a pilares econômicos, que é os trabalhadores, a economia e o governo. Com certeza. Então, casa muito bem com a economia. Então, você trazer o ESG para uma prática estratégica na sua organização, você está impulsionando a economia da organização. Então, faz com que as empresas que não têm esse fator estratégico ainda saiam atrás daquelas que têm. Isso é legal, isso é pura verdade. Zé Marques, hoje as pessoas estão mais conscientes? Ainda bem que sim, né? Hoje a gente tem aí uma geração uma geração de novos consumidores que está cada vez mais sensível às questões de ESG, principalmente pelas questões ambientais, e eles vêm aí como consumidores e com a força de consumidores. Então, hoje eles também atuam nesse sentido. Hoje é muito difícil, por exemplo, você convencer uma pessoa, seus filhos, se você tem filhos nessas faixas etárias,
coisas que pra gente já não eram tão comuns, né? Os meus filhos hoje, por exemplo, vão pra balada e levam seus copos retornáveis. Que máximo. Né? Era uma coisa que bom, não existia, né? Todo mundo com seu Stanley. Exatamente. Não só Stanley, mas enfim, é isso, né? A gente está, por exemplo, aqui nesse evento hoje com os copos retornáveis aí, né? Com os ecocopos. Então, esse tipo de coisa, sim, tá vindo nós estamos sendo empurrados, na verdade, por isso, pelas novas gerações também. Agora, também a gente consegue, ainda bem, também sensibilizar a gente de outras gerações também, né? Então, essas pessoas que a gente consegue sensibilizar e mobilizar é que acabam fazendo os grandes movimentos que a gente está aí precisando. E que bom que os movimentos existem, né? Ainda bem. E agora, se tratando de viagens corporativas, o que vocês acham que é essencial para que esse coordenador, esse organizador de viagem, cumpra premissas ESG? Comunicação e formação. Não tem como. Não adianta eu ter na minha organização uma diretriz estratégica se eu não repasso isso em forma de cadeia dentro dela. Então, a partir do momento que meu gestor de viagens, ele conhece a minha estratégia ESG e ele traz isso em uma ação dentro do organograma, dentro de uma ação organizacional ou uma ação tática para as ações dele, ele vai conhecer, ele vai receber essa comunicação e ele vai repassar aos viajantes. Os viajantes, tendo esse conhecimento, eles vão selecionar voos que emitam menos CO2. Eles vão escolher hotéis que tenham também essa prática, porque hoje, no mundo corporativo, a maioria dos viajantes é self-booking. Sim. Então, eles entram no sistema, eles escolhem o voo, eles escolhem o hotel, mas para eles irem de encontro com o que a empresa prega, eles precisam ter esse conhecimento. Então, conhecimento e formação, com certeza, é o ponto-chave. Eu também acho que o conhecimento, a educação, ele é primordial, porque muitas vezes a pessoa, ela faz algumas coisas de uma maneira esporádica, faz de uma maneira meio solta, e quando a organização, ela acredita no conhecimento, ela faz ali um checklist, a pessoa consegue ticar melhor quais são os itens para transformar a viagem e de uma forma mais ESG. Acho extremamente plausível mesmo pensar pela educação. E eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa lembrar, né? Quando a gente fala hoje dos 5 R's para, na verdade, sustentabilidade, a gente precisa começar com o primeiro, que é repensar, recusar e reduzir. Então, assim, as viagens que a gente vai fazer, será que a gente realmente precisa delas todas? Será que a gente não pode substituir essa viagem por alguma tecnologia de reuniões, como a gente aprendeu na própria pandemia? Mas eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa, como gestor de viagens, estar olhando. Quer dizer, essa viagem é mesmo necessária, né? Ou será que eu preciso levar tantas pessoas assim para o meu evento? Então, isso eu acho que tem um impacto gigantesco e que a gente acaba esquecendo esse ponto quando a gente fala de gestão de viagens corporativas. Falando em gestão de viagens, eu acredito que o transporte, até mesmo quando nós estamos calculando a pegada de carbono, o transporte ele acaba sendo o item que mais gera CO2 no meio ambiente. Vocês têm aqui alguma dica, como gerar menos, o que pensar na hora do processo, para que especificamente o transporte possa nos auxiliar a gerar menos CO2? A gente sempre vai voltar pro fato do conhecimento, né? A partir do momento que o viajante ele tem essa consciência da preservação, da menos emissão, então ele vai pegar aquela corrida, ele vai escolher um serviço que ele saiba que, por exemplo, eu sei que a empresa X possui um programa de compensação de carbono, então eu vou optar por essa corrida porque aqui eu tenho esse retorno para a minha empresa e para o meio ambiente. Então, a gente vai sempre voltar para o ponto do conhecimento, porque a fase que a gente encontra hoje é essa, a fase da conscientização, dentro da nossa cadeia. Então, conscientizar hoje o viajante de que na escolha dele pesa tanto, não é só um peso financeiro na organização, é um peso de resultado ambiental, é um peso de resultado para gerações futuras, é um peso de resultado para os filhos, para os netos deles. Então, a partir do momento que ele pensa isso mais pessoal, ele vai fazer melhores escolhas. Então, conscientizar sempre vai ser o melhor caminho, seja em transportes, sejam em eventos, seja em viagens aéreas, seja na seleção de hotel. Eu acho que tem uma outra coisa também que a gente precisa lembrar. A gente está num momento que existem muitas novas tecnologias chegando, né? Então, a gente tem, na verdade, combustíveis aí para a aviação que são menos poluentes. A gente tem, por exemplo, e coisas de escolha, né? Você pode escolher usar no seu carro, em vez de usar gasolina ou etanol, que é menos pior. Claro, é menos pior, né? Ainda não temos tecnologias limpa o suficiente. Não temos. Estamos no caminho, mas eu acho que é por isso, né? É como a Helena disse, nós temos uma questão de
conhecimento e temos uma questão também de ação. Não adianta só eu conhecer, mas eu tenho que exercer o meu poder. Claro. E fazer as coisas acontecerem, né? Eu gosto também de falar da seleção de fornecedores, né? Porque eu acho que isso que vocês falaram de como escolher melhor essa cadeia, se eu tenho uma seleção de fornecedores muito bem fomentada, isso ajuda na hora do produtor escolher, essas pessoas escolher as ações, né? Existe uma mudança de pensamento, já entendemos que parte da educação de cada um e da corporação, mas uma boa seleção de fornecedores pode também nos ajudar muito a ter ali próximo ao alcance as empresas, os fornecedores que vão melhor nos ajudar a ter essas premissas ESG nas viagens corporativas, né? Helena, agora falando diretamente para você. Você fez parte do desenvolvimento de um guia de compras sustentáveis, que foi... Explica pra gente de onde foi que surgiu essa ideia e por que é tão necessário compartilhar esse conhecimento. Aqui no César, a gente é um centro de inovação, é um centro tecnológico. A gente apoia outras empresas a se inovarem, a gente tem a inovação no pulso. Então, nossa diretoria, os nossos CEOs, a liderança da empresa enxergou lá atrás essa necessidade do ESG. Então, eles se formaram, eles se capacitaram e, a partir disso, quando foi criada a nossa diretriz 2023-2027, foi colocado a ESG dentro, né, desse preceito, desses princípios e da estratégia, e isso foi ramificado dentro da organização. No nosso setor de compras, que Viagens faz parte de compras dentro do César, a gente, entendendo e olhando e analisando esse documento, a gente fez algumas ações que poderiam impactar e dar entregas dentro dessas ações. E uma delas foi o Guia de Compras Sustentáveis, porque dentro dele a gente consegue alimentar a nossa cadeia de fornecedores, porque a gente pegou esse guia, espelhou para os nossos fornecedores, mostrou para eles como é que a gente trabalha e o que é que a gente espera que eles façam também, que é muito importante. A gente mostrou, vocês vão estar sendo analisados, então vocês vão ter que ter ações para continuar fornecendo para a gente. Vocês querem continuar trabalhando pra gente? Então, vocês vão ter que fazer ações e a gente vai trabalhar junto. Mas a gente não entregou isso. Só, se virem. Não, estamos todos de mãos dadas. A gente busca sempre unir com os nossos fornecedores e entender qual o patamar que eles estão e qual que a gente está. Como é que a gente melhora um ao outro, né? Então, o guia nasceu dessa forma, né? Uma forma que a gente pudesse fazer uma entrega plausível da nossa área dentro da estratégia da empresa. E ela perpassa por esse princípio de criar novos laços, fazer com que os nossos fornecedores também tenham essa consciência, passando já para a parte do social dentro do ESG, né? Que a gente não cresce sozinho. Então, trazendo todo mundo para perto, para aquecer junto, aprender junto e um pouco mais além. Muito legal. Zé, falando agora de fornecedores e dentro disso que a gente estava comentando, quais são os principais itens que eu preciso observar na hora de escolher um fornecedor, seja para viagem, seja para eventos? Quando a gente fala, na verdade, de impactos, a gente precisa lembrar que a gente não está só falando do impacto ambiental, mas a gente também precisa cuidar do impacto social que a gente tem. Com certeza. Claro. Então, quando a gente fala de impacto social, sem dúvida nenhuma, o pior vilão dessa coisa, que é a geração de gás de efeito estufa, né? A gente já falou um pouco sobre isso, o impacto, por exemplo, das viagens aéreas nisso é uma coisa realmente bastante significativa. E quando a gente fala de parte social, a gente não pode esquecer que quando a gente está fazendo qualquer viagem, qualquer evento, a gente tem um impacto muito grande local, né? A gente vai para um local e a gente tem que lembrar que nós devemos sempre respeitar esse local e gerar legados na medida do possível para esse local que a gente está. Então é muito comum que a gente tenha aí grandes eventos ou viagens corporativas que eu levo todo mundo para um lugar e levo uma equipe gigantesca e tal. Será que eu não posso usar uma equipe local, né, para fazer essas coisas todas? Isso vai reduzir, na verdade, a minha pegada de carbono, vai reduzir o meu impacto ambiental de forma geral e também gerar uma economia mais forte e um trabalho social, um impacto social maior. Com certeza. Nessa questão de nós escolhermos os fornecedores, eu também acho muito importante nós escolhermos fornecedores que pensem como a gente. O processo de transformação, ele precisa ter pessoas ao nosso lado que contribuem para esse mesmo pensamento. Muitas vezes, e em específico por essa questão de ESG, a gente precisa deixar muito claro que isso não é uma moda. Então, esse fornecedor que está do meu lado
para que eu tenha, de fato, menor impacto, para que eu seja realmente uma viagem corporativa mais ESG que cumpra as premissas, esse meu fornecedor precisa pensar da mesma forma. Não adianta eu, por um lado, estar aqui me esforçando, fazendo o meu trabalho, e, por outro lado, esse fornecedor está fazendo um trabalho análogo à escravidão, ele não cuida do próprio colaborador, ele não faz a redução do CO2 que ele deveria. Então, tem que ir se espalhando essa ideia, e acredito que é assim que as empresas vão crescer, né? Isso, é importante porque é uma coisa que a gente caminha de mãos dadas, né? Com certeza. Então, além de ser algo que vai trazer para a economia como um todo, um benefício para a economia como um todo, a partir do momento que a gente, como empresa, senta com a outra, entende, conversa, a gente estreita o nosso relacionamento, a gente melhora o relacionamento, a gente conhece novas perspectivas, conhece novas histórias, entende novos cases, aprende com eles. Isso é muito importante no nosso mercado, porque o gestor de viagens, a gente vinha até falando sobre isso, é sobre isso, né? As nossas comunidades é sobre isso. A troca que a gente tem dentro das nossas comunidades afeta as organizações individuais, porque a gente aprende com o outro, a gente ouve o outro. Ouvir o outro e entender o patamar que ele se encontra, estender a mão para ajudar, é o que tem feito a diferença hoje dentro do ESG. Eu gosto muito de falar da questão da pegada de carbono, né? A gente já entendeu que a parte... Dentro do universo de viagens corporativas, a parte de transporte ela acaba sendo mais impactante do que outros itens, porque tem avião, tem hotel, então a gente entende que o impacto acaba sendo maior. Mas eu acredito muito em gerar relatórios de pegada de carbono, que é onde eu vou colocar todos os itens dentro de um aplicativo, eu vou saber efetivamente qual é o número, qual é o tamanho dessa pegada de carbono. Então, eu acredito que ter relatórios consistentes são extremamente necessários para o crescimento da empresa. Se a empresa não enxergar os próprios dados, ela não sabe o tamanho do impacto. Ela supõe alguma coisa, mas ela não tem certeza do que está acontecendo. O que vocês imaginam, o que vocês pensam, qual é a prática de vocês a respeito de produtos, de serviços que ajudem as empresas a enxergar cada vez mais os seus impactos? Isso eu acho essa é a do Zé Marques, né? Essa é uma pergunta para mim, direcionada, né? De fato, esse foi uma os incômodos que eu tinha no mercado que me levaram a fazer o que eu faço hoje, que é uma plataforma, na verdade, para gestão e monitoramento dos impactos de ESG em eventos e viagens corporativas, né? Porque a gente não tinha nenhum instrumento, né? A gente tinha que usar, por exemplo, medições que não eram medições do nosso mercado, que usavam outros tipos de parâmetro, né? E que não faziam muito sentido para a gente. A gente precisa saber quanto a viagem de São Paulo para Recife gera de gás de efeito estufa, quanto lixo gera, quanto isso... E era uma coisa que a gente não tinha no mercado, né? Então, eu acho que é importantíssimo e é uma hora da gente, de fato, estar primeiro, como você está dizendo, Adriana, a gente precisa medir isso, porque a gente precisa não só olhar para a neutralização. Não é só neutralização, a gente precisa atuar também na mitigação disso, a gente precisa olhar em estar produzindo menos gás de efeito estufa, né? E tem que olhar também a forma que a gente tem neutralizando. A gente brinca que hoje fazer neutralização de carbono, desculpa, nós estamos fazendo só a nossa pequena obrigação. A gente tem que estar falando nesse momento em carbono positivo. Não basta só a gente neutralizar, a gente tem que deixar um legado além disso. Né? Na verdade, o nosso negativo ele já está tão grande que a gente vai ter que trabalhar muito para positivar. Exatamente. Com certeza. Essa questão dos dados é muito importante porque a gente vive hoje em um mundo tecnológico de avanço, troca de tecnologias e dentro dessa questão, né, existe esse mundo data-driven. Então, é o mundo dos dados. Sim. Então, como empresa, que tenho esse conhecimento de dados, que sei que existem esses dados, por que eu não vou correr atrás desses dados, puxando para o lado do ESG, entendendo a minha emissão de carbono usando aéreo, entendendo a minha emissão de carbono com hotel também, como é que eu chego naquele hotel? Eu vou ter que compensar de alguma forma também. Então, se eu não conheço quanto eu consumo, como é que eu vou medir as atividades para compensar? E mais do que isso, né? Se eu estou efetivamente projetando uma viagem corporativa, eu sei de tudo que está acontecendo na viagem com antecedência. E é aí que eu vou realmente conseguir diminuir o meu impacto. A escolha do hotel, a escolha do meio de transporte. Muitas vezes o shuttle ele acaba sendo individual, né, dependendo do C-level que está trabalhando. Será que eu não posso fazer coletivo? Será que esse carro não pode ser híbrido? Né? Não pode ser elétrico? Então tem que pensar aí em algumas coisas. E aí o que eu queria ver com vocês é qual é o tipo de checklist, se eu for pensar no Environmental, quais são
as dicas do checklist ideal para uma viagem corporativa, pensando em meio ambiente. Aquele voo que você sabe que a companhia aérea lhe informa que faz a compensação do carbono dele, porque as companhias aéreas hoje têm dentro do próprio site a informação de que aquele voo já tem a compensação de carbono. Então, você como viajante também tem que se preocupar de olhar isso. Chegar lá na sua plataforma, tem essa informação. Então, a seleção desse voo de forma mais cuidadosa, com compensação de carbono, a seleção do hotel, onde você saiba que nele não existe trabalho escravo, que as pessoas da rede são valorizadas, os trabalhadores são valorizados, que não tem um hotel que não tem assim, um descarte de lixo irregular. Isso é muito importante. Não é porque eu estou viajando e eu não vou me importar com isso. Pelo contrário. Não é porque você não está no seu ambiente local e normal que você vai deixar de cumprir aquelas premissas que provavelmente a sua empresa tem. De reciclagem, E que hoje são lei, né, gente? Lembrar Claro, que hoje esse são leis. Isso é um ponto importante. Porque muitas vezes a gente precisa da lei para ser Exatamente. mais consciente, Exato. quando deveríamos fazê-lo sem essa necessidade, né? Isso. Agora falando do S de social. Eu costumo falar que o E de environmental é aquilo que a gente sente com mais facilidade. Eu consigo ver a mudança climática. Estamos em pleno fevereiro, essa época não era antigamente uma época chuvosa, hoje estamos com chuvas torrenciais. Lá no meio de julho, que antes era muito frio, né? A festa junina era fria, hoje em dia ela está quente. Então eu acredito que toda essa parte ambiental a gente consiga enxergar de uma forma, a gente sente de uma forma mais próxima. E o social, eu sempre acredito que é aquilo que dá mais mídia, que as empresas gostam mais. Então, vamos pensar num checklist com esse Szinho de social. O que vocês acreditam que seja essencial para esse Szinho ficar redondinho numa viagem corporativa? Talvez a primeira para mim seria o uso de recursos locais, né? Então, o uso de mão de obra local tem um impacto social gigantesco, né? E fazer não é também qualquer recurso local, né? A gente precisa fazer o monitoramento desses fornecedores para saber quais deles de fato estão dentro das partes de ESG que a gente está divulgando e que a gente está querendo para as nossas organizações, né? Eu acho que para mim esse talvez seja o mais importante que tudo. Legal. Eu acho que é o trazer para perto. A partir do momento que como o Zé falou, o local traz pra gente essa ideia de abraço de comunidade. Então, se eu conheço a minha comunidade e eu atuo dentro dela, por que pro local que eu vou eu não faço da mesma forma? Então, em vez de ir naquele restaurante de rede, por que eu não vou num restaurante local? Você vai conhecer cultura, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai conhecer até sotaques diferentes, como a gente tem aqui. Maravilhoso! É isso que eu mais gosto. É isso que eu gosto. Então, você permitir se entregar ao social e ali você vai aprender algo que você já vai levar para o seu dia a dia e que vai trazer uma agregação tão grande que você às vezes nem tem consciência disso. Então, o trazer para perto é o mais importante. Você enxergar no outro a possibilidade de aprender. Enxergar no outro a possibilidade de dar acessibilidade para ele trabalhar com você também. Porque às vezes a gente fica tão dentro desse trabalho, assim, da gestão, a gente foca tanto nas grandes marcas que podem nos entregar tanto, que podem trabalhar tanto essa questão do ESG, da entrega da compensação, mas o local, às vezes ele te dá muito mais qualidade, às vezes ele te dá muito mais coisas que empresas gostam muito. Eles te dão prioridade e eles te dão exclusividade. Agora, isso faz também, diferença. viu, Helena? Eu acho que eles dão também mais trabalho para o gestor de viagens, porque também não é muito fácil a gente olhar essas coisas. Então, também tem uma coisa, né? O gestor de viagens é também muito responsável por isso. Então, não dá para ter preguiça e falar assim, eu vou fazer esta coisa com aquele fornecedor pequenininho lá de tal. Vai dar mais trabalho? Vai. Às vezes ele não está tão acostumado com as tecnologias e tudo. Mas, enfim, faça o seu papel. Também Exatamente. É um papel seu. Às vezes você vai ouvir de fornecedor assim, eu não tenho esse material para te atender, mas eu vou me esforçar para conseguir. E você dá a oportunidade dele se esforçar. E não dizer assim, não, então se você não consegue me atender dessa forma, eu não quero.
A gente tem muito disso. A gente trabalha com muitas comunidades. Lá em Recife, a gente tem a comunidade do Pilar perto da gente, né? O César fica ali na ilha do Recife Antigo. A gente tem a comunidade do Pilar, a gente tem algumas ações incríveis com eles. De pegar o lixo que a gente já separa, a gente entregar para a cooperativa da comunidade, para eles trabalharem isso. Para fazer todo um trabalho de geração de renda dentro daquela comunidade. Isso, a gente traz as mulheres da comunidade para dentro do César, que a gente tem uma ação lá, que para formar elas, para elas serem empreendedoras, dar poder, entendeu? As mulheres hoje são muito fortes dentro da nossa economia. Com certeza. Então, e são coisas que, falando abertamente assim, ela vai dizer, isso não é SG, mas é. É. Total. Eu gosto muito, dentro dessa ideia que nós estamos falando aqui do social, essa parte de gerar renda. Nós temos, especialmente aqui no Brasil, muitas ONGs, muitas instituições que desenvolvem seu trabalho, que muitas vezes é um trabalho ambiental dentro de determinados locais, mas que eles promovem ali com a comunidade, eles fazem brindes, eles produzem determinados produtos. Se eu já vou para a viagem, eu já vou gerar algum brinde, né, para aquele público que eu estou levando, por que eu não adquiro dessa comunidade? Por que eu não adquiro deste projeto? É o que a Helena estava falando. Mesmo o social, ele vai ramificando, ele vai abrindo cada vez mais. E eu posso, claro, gerar renda dentro de um local onde eu estou indo viajar com o meu grupo. E aí o Gzinho de governança, que às vezes você vai mesmo querer falar sobre isso? Às vezes é o que mais pega. Eu falo que o G é aquele que está mais distante da gente, né? A gente entende que o G de governança, deixa ir lá pro governo, eles que se virem, e não é muito isso. Não. É ao contrário, tá Não, bem perto da gente. Se eu for pensar num checklist, quais são os itens que esse meu gestor de viagem, esse meu gestor de eventos não pode deixar de ter ali no checklist, de ticar no checklist, pensando em governança. Bom, eu vou falar não só como gestor de viagens, ex-gestor de viagens, mas falar sobre o mercado como um todo, né? Eu costumo dizer que, se você quiser saber de fato como é a governança de uma empresa, olhe para a forma com que elas tratam os seus fornecedores. Olhem para os prazos de pagamento que eles aplicam. Olhem para a maneira com que eles estão tratando os seus fornecedores, no sentido de estar num evento, como é que eles estão dando alimentação, como é que eles estão dando água para o pessoal. A gente teve aí alguns exemplos bastante críticos com relação a isso, né? Então eu acho que aí está a governança de forma geral, assim, como é que esses fornecedores, esses clientes estão tratando os seus fornecedores. Aí eu acho que é um exemplo clássico e transparente sobre como está a governança dessa empresa em relação a ESG. Com certeza. Eu continuo com a educação. A partir do momento que as nossas diretrizes, né, a gente tem dentro da empresa de pessoas com consciência, não só com consciência, mas com formação, elas conseguem ter espaço, principalmente, elas conseguem repassar esse conhecimento e levar eles a lugares inimagináveis. Então, se minha liderança tem esse conhecimento, meu gestor tem esse conhecimento sobre como atuar de forma menos impactante no ambiente, mais ativo dentro das resoluções estratégicas de ESG, então eu vou ter viajantes replicando isso. Claro. Então, a comunicação, a formação sempre vai ter um papel essencial dentro de todos os pilares, mas na governança, para mim, ele é bem especial. Eu queria fazer uma pergunta, Adri, para a Helena. Por favor! Me conta aí, né, estamos falando aí de duas gerações de gestores e tal. Me conta, qual foi o principal desafio que você teve para escrever essa política? Muito boa. O principal, eu acho que o fato de a gente estar no Nordeste pesou um pouco. A gente acabou ouvindo muito algumas empresas aqui do Sul para ter uma noção assim, de qual caminho a gente seguir. E aí a gente chamou os nossos fornecedores e a gente está querendo aprender. A gente vai começar do zero. Vocês querem começar do zero com a gente? Então, a dificuldade que a gente teve foi essa, de ter por perto, assim, perto que eu digo geograficamente, pessoas que já tivessem avançadas nesse processo, para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais juntinho. Não ter só aquele meeting, aquela ideia, receber aquele case, tá aqui, é isso aqui, se vira. É mais difícil fazer ESG no Nordeste? Não que é difícil, é porque aqui, pela quantidade de empresas, pela quantidade de pessoas, pelo fluxo, as coisas acontecem mais rápido. Eu acredito que tem um amadurecimento que é diferente. A forma de enxergar isso como uma forma estratégica é diferente. Tá, claro. Entendeu?
as empresas conhecem, os gestores conhecem, os CEOs conhecem ESG, eles entendem. Mas a gente demorou um pouco mais para colocar isso como um direcionador estratégico. E a gente, como um centro de inovação, sentiu a necessidade de puxar isso lá. Então, dentro do Porto Digital, a gente é uma das empresas que está trazendo isso de forma inédita. Fizemos o nosso guia, disponibilizamos para as outras empresas e estamos abertos a conversar com quem quiser para a gente crescer ainda mais. Muito legal. E na hora que foi para a prática, Helena, ali, ó, escrevi, agora vou implementar. Como colocar Qual isso em foi o prática? principal entrave que você teve? Qual foi a principal dificuldade? Cara, chegar nos fornecedores, eles dizerem, não, mas a gente já faz isso. Não, vocês Ok. não fazem como Então, deveriam. De acordo com a pesquisa que vocês responderam, não é bem assim. A gente tem muito que aprender. Então, foi chamar para perto. O ponto agora é esse. A gente está nessa fase. Chamando os nossos fornecedores, chamando os nossos clientes, dizendo, ó, a gente quer agir assim. Vamos agir com a gente? Como é que a gente pode trabalhar junto? É a conversa. É o trato, é o pessoal. Então, quando a gente soltou as pesquisas, a gente perguntava quem é a pessoa na empresa que a gente pode conversar? Porque a gente já tem esse direcionamento. Então, a gente já tem a pessoa certa com quem a gente fala, que a gente conversa. Então, e a gente diz a ele, ó, a gente não quer crescer sozinho, não é o que a gente vai estar fazendo pra gente. Não é o César fazendo pra César. Não é isso. A gente tá fazendo pra todo mundo, pra comunidade. Então, vamos lá. Então, a gente tá nessa fase, sabe, de dar as mãos e crescer. Mas que é muito difícil porque as pessoas ainda levam como algo não tão essencial. E, na verdade, é extremamente essencial, né? Zé, nós já estamos encaminhando pro final desse bate-papo, mas eu quero o pulo do gato. Aquele segredinho para que a gente não onere ainda mais a planilha de custos na hora de formatar uma viagem, na hora de formatar um evento. Tá falando de planilha de custo, né? Então vamos falar de custos. A gente precisa lembrar que a gente teve uma época nesse mercado que a gente falava, tudo que é green é mais bacana, mas é mais caro. Então a gente deixava de fazer. E estou falando culpa da minha geração lá atrás. A gente deixou de fazer isso porque existia uma coisa que era mais caro e que tal. Eu acho que é o pulo do gato, é a gente lembrar que a gente tem aí o repensar, o reduzir e o reutilizar, né? Eu acho que esse é o negócio. Não sempre existe uma linha de custo, óbvio que existe uma linha de custo, né? Mas a gente não pode pensar só nesse custo, não. Né? A gente tem que ver o custo em relação ao benefício que a gente está trazendo social e ambiental que a gente tem. Vou dar um exemplo para você, Adriana. Né? Aqui em São Paulo a gente trabalha muito com a questão dos catadores para fazer gestão de lixo. Né? E as pessoas falam, mas por que eu tenho que pagar um catador se eu estou dando para ele esse resíduo e ele vai ganhar dinheiro com esse resíduo? Né? Isso que a gente precisa mudar. Claro, Ele está trabalhando e pensamento. essa conta não fecha. Então eu acho que a gente sim precisa pensar em custo, mas a gente precisa pensar no custo de uma forma geral e uma forma responsável. Claro, com certeza absoluta. É porque hoje as pessoas estão muito focadas no custo e eles pensam, tipo, que esse custo tem que ser reduzido de qualquer forma. Mas se esse custo for reduzido de qualquer forma e daqui a 3 dias você não tiver água potável, esse custo valeu a pena? Não, Olha, de maneira alguma. eu como gestor e como professor disso sempre disse, a melhor economia que você faz em viagens corporativas é não viajar. Não Claro. tem mais, Não viaja. não tem mais. Não viaja é a melhor economia que você faz. É isso que você quer? Então, se é isso que você quer, vai em frente. Mas... Eu acredito que dentro dessa questão de não onerar, de não gerar mais custos, é exatamente o que nós falamos quanto à educação. E pensar quem é esse fornecedor que está do meu lado, porque é com ele que eu vou caminhar para chegar nos objetivos. Com certeza. E se você tiver a possibilidade de dar instrumentos para essas pessoas crescerem, é mais ainda. A gente teve um exemplo grande agora no Carnaval do Recife, que foi a prefeitura disponibilizou, a prefeitura fazia a coleta do lixo, a separação, e a prefeitura distribuía para os catadores. Então, ela contratou os catadores, ela fez uma seleção deles, pegou eles, vocês vão trabalhar para a prefeitura. Então, tipo, ela trouxe as pessoas que se sentiam, assim, marginalizadas dentro da sociedade, dentro daquele ambiente de festa, deu uma função a eles, entregou esse processo e falou: e o que vocês pegarem aqui não é da prefeitura, é o de trabalho vocês. de vocês. Exatamente. A forma como essas pessoas vão enxergar esse gestor é completamente diferente. Então, o impacto que ele fez de custo na prefeitura, com certeza ele teve um custo com isso. E ele falou sobre isso. Nosso prefeito falou sobre isso. Então, quando ele pega, ele diz, a gente está tendo esse custo.
mas a recompensa que eu tenho aqui na sociedade é É diferente. muito Então, maior, eu claro. prefiro dar essa recompensa para minha sociedade, para minha população, em vez de só focar nesse custo que eu tô tendo aqui. Então, João foi Então, muito além nesse então processo. Esse pulo do gato, na verdade, ele é uma mudança de pensamento. Com Sim, certeza. Né? A gente está aqui Com falando certeza. É isso mesmo. que os itens antes oneravam a planilha, e não é bem isso, é uma mudança de pensamento. Helena, José Marques, foi um prazer estar com vocês hoje à tarde. Um prazer estar com todos da Lagev também, nesse evento maravilhoso. E gostaria de comentar com vocês que dentro do site da Lagev é possível baixar o guia de eventos e também de viagens corporativas. Ali vocês vão ter um checklist enorme, muitas ações que podem ser replicadas dentro das empresas de vocês. Helena, você tem considerações finais? Agradecer essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Que além do trabalho de gestora de viagens, essa parte de compartilhar o que o meu time, a minha equipe de compras pôde entregar de forma ESG, não só para o César, né, mas para a nossa comunidade e como um todo. E um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem ter acesso ao nosso guia também no nosso site, no site do César. Então, só é dar uma olhada lá que vocês vão ver um pouco sobre o nosso trabalho. Maravilhoso. Zé Marques, e você? Considerações finais? Olha, eu queria só parabenizar a Helena pelo grande trabalho, a grande coragem e a vontade de fazer isso. Eu acho que é admirável, né? Parabéns para você, parabéns para o César. E para o né? time, o time inteiro. E para o time inteiro, tá bom? Muito Obrigada. legal. Muito obrigada pela presença de vocês. O evento Lact continua, muitas atividades e até a próxima.